Bom, meus irmãos, graça e paz, sou Cláudio Rocha, estou aqui mais uma vez. Hoje eu vou dar continuidade à série Seitas e Heresias. Hoje eu vou falar sobre catolicismo romano. É uma seita? Vamos ver aqui. Mas antes de dar continuidade, eu queria que você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, pudesse estar se inscrevendo, ajuda bastante, tá? Dá o seu like, deixa um comentário e principalmente compartilha com todo mundo aí, tá bom? No seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter, nos seus grupos de WhatsApp aí, vai estar ajudando bastante, tá bom, galera? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E antes de começar, né, eu gostaria de fazer esse pedido a todos vocês, tá? O nosso vídeo de hoje ele tem uma importância apologética muito grande, mas muito grande mesmo, tá? Então, se você quer instruir, ensinar, ajudar alguém com o tema de hoje, todos vocês vão compartilhar esse vídeo, tá? Joga aí como eu falei, no WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter, no seu Instagram. Manda para todo mundo, compartilha, tá? Com humildade, porque o vídeo de hoje promete e promete muito, gente, tá? Mas promete muito mesmo. Tá só começando nosso estudo de hoje, né? Nós vamos falar dentro da nossa série apologética Seitas e Heresias, né? E hoje nós vamos falar sobre catolicismo, tá? Antes de começar a trazer aqui a minha dissertação, a minha tese sobre o tema, eu gostaria de deixar algumas coisas claríssimas aqui, tá? Primeiro, o amor profundo que eu tenho pelo povo católico, tá? Por todos os católicos. Todo mundo tem parentes, amigos queridos católicos, né? A nossa ideia aqui não é denegrir, não é humilhar ou mostrar superioridade à religião de ninguém, tá? É uma série apologética, tá? Como nós somos protestantes, nós vamos mostrar o nosso lado da história, né? Se você entrar no YouTube, você vai ver padres também falando sobre a fé deles, sobre os pontos divergentes, né, deles com os protestantes. Você tem padres, né, mostrando, é claro, obviamente com respeito, sobre a fé dos demais, tá? Então eu não quero em nenhum momento, por favor, gente, ofender, denegrir, magoar ou ferir a fé de ninguém, tá? Então isso que é importante. Falo aqui do meu profundo amor, respeito e admiração pelos nossos amigos católicos, tá? Por todos os padres, todos que compõem essa fé no mundo todo. Segundo, de onde eu tirei a minha tese, tá? Foi tirado de história. Historiadores católicos, historiadores protestantes, teólogos católicos, teólogos protestantes, tá? Então, fontes históricas, livros católicos, tá? Vou citá-los aqui, citar textos, tá? Perdão. E livros protestantes, professores católicos, professores protestantes, professores de história protestantes, professores de história católicos, tá? Então a minha tese é que ela está bem embasada em muitos dados históricos, tá? Doutrinários e assim sucessivamente. Bom, vamos apresentar a vocês hoje o catolicismo, tá? Então algumas coisas vamos mostrar aqui para vocês à guisa de introdução, tá? O Brasil ainda é o maior país católico do mundo, mas com uma porcentagem muito pequena, embora esse número venha caindo ao longo dos anos, está caindo muito mesmo, mas o Brasil ainda é considerado o maior país católico do mundo. Vamos ver algum desses dados, né, sobre esses números, tá? Por exemplo, em 1940, 95% dos brasileiros se diziam católicos. Em 1991 já 83% se declararam católicos. Já no ano 2000, 73% se disseram católicos. Já no censo de 2010, 64% se disseram católicos. Agora em 2020, 52% se disseram católicos. Olha a queda que teve desde 1940 até 2020, né? Hoje nós temos com fatos e dados, né? Nós estamos em 2022. Em 2020 o Brasil já não é mais o país mais católico do mundo. Por quê? Em números de praticantes, tá? Agora é o católico que vai na igreja, tá? Esses números são bem menores, inferiores aos 52%, tá? 52% se denominam católicos, mas não praticantes, tá?
Dos 52% que se dizem católicos, apenas 22% são frequentantes. Então, nesse caso, os evangélicos, no caso os protestantes, são declaradamente, em dados e números, a maioria no Brasil, tá? Ou seja, os praticantes. Mas nós já temos hoje em torno de 11 milhões de evangélicos também não praticantes, tá? Aqueles que não vão na igreja, mas se dizem evangélicos, mas também não estão indo na igreja, né? Nessa pandemia, muito mais do que isso. Então, só deixando claro para vocês, 52% de católicos, dos 52%, 22% são os que de fato vão na missa. No caso, todos os domingos, né, vão na missa. Então, como começou a Igreja Católica? Vamos lá em fatos históricos, tá? Depois da morte dos apóstolos, o cristianismo se espalhou por todo o Império Romano. Você sabe, o apóstolo Paulo foi evangelizar o Império Romano. Dos 14 bairros de Roma, 11 foram cristianizados, né? Dando ali aquele argumento para Nero. Nero não gostou daquela cristianização, né? Isso está na história, e ele botou fogo em Roma. Dos 11 bairros de cristãos, ele pôs fogo nos bairros não cristãos, dando o argumento de quem colocou fogo em Roma foram os cristãos, né? Então o povo apoiou Nero, né? E ele alumiava as ruas de Roma com o sangue dos cristãos, né? Eram os postes de luz de Roma, e também foi Nero quem martirizou Paulo. Então, depois da morte dos apóstolos, o cristianismo cresceu muito rápido no Império Romano, e cresceu de tal maneira que em 324 o imperador Constantino tornou o cristianismo na religião oficial do Império Romano, no ano de 324 depois de Cristo. Então, até Constantino, a igreja era, presta atenção, Igreja Católica Apostólica, tá? O termo católico, gente, vem da palavra grega abrangente ou para todos, tá? Entenda-se católico, o termo que nós encontramos na Bíblia. São 3 termos. Assembleia Universal dos Santos. Parece até 3 nomes de igreja, né? Você pega a Igreja dos Mormons, né? Que é a Igreja dos Santos, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Assembleia de Deus e Universal junto, né? Então o nome da igreja era Assembleia Universal dos Santos, tá? Assembleia é o termo para eclesia, né? Ou reunião, né? A minha reunião. Universal é o termo para todos. Assembleia para todos os santos, né? Santos são os salvos, né? E aí então nós não temos nenhum problema com o termo católico, né? Que é abrangente, que é o termo universal, né? No entanto, foi depois que ela se tornou católica apostólica romana que começaram as rupturas, tá? No caso, as cismas, as divisões. E quando ela se tornou católica apostólica romana, multidões de uma só vez aderiram à nova religião do imperador para alcançar o favor imperial, né? Então agora aquilo que era por conversão, através do arrependimento e fé, se tornou uma adesão, né? Agora o cristianismo não era mais por arrependimento, discipulado, conhecimento bíblico. As pessoas passaram a aderir ao cristianismo para ter aí o favor imperial, né, entre os feudais da época, e é claro, com adesão e não conversão, mas com adesão, as pessoas não regeneradas se tornando cristãs, né? Muitos pagãos não convertidos se abriram ao acréscimo do imperador e entrou no cristianismo muitos ritos, né, credos, dogmas não cristãos, não bíblicos, passaram a fazer parte do isopo do cristianismo, né? E com a fusão do cristianismo com crenças de todas essas massas que passaram a aderir ao cristianismo, o cristianismo passou a ter costumes estranhos à fé cristã, né? Nessa exata data surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana. E a cidade santa, né, já não era mais Jerusalém, no caso era Roma, tá? Até esse período só havia uma igreja, a Igreja Apostólica Católica, né? Não temos problema com o termo católico, tá? Temos problema com o termo Apostólica Romana, tá? E continuou só uma igreja por muitos séculos, né? Na realidade, por 6 séculos, pois no século XI, no caso em 1054, aconteceu o grande cisma do Oriente, né? O que é o grande cisma do Oriente?
O bispo de Roma, que no caso já era considerado como o Papa, se autodeclarou o único apóstolo da igreja, né? Ou seja, o pai de todos os cristãos, né? Você precisa entender que nessa época se dividia os cristãos de duas formas, a igreja católica, né? Eles se dividiam entre católicos do Oriente e os católicos do Ocidente, tá? Os católicos do Ocidente tinham a sede em Roma, com seu presidente o Papa, e os católicos do Oriente tinham sua sede em Constantinopla, junto com os patriarcas, né? Os patriarcas da igreja. Então, as duas igrejas se consideravam igrejas cristãs, do Oriente e do Ocidente. Era uma igreja só. A de Constantinopla, ficava lá com os patriarcas e etc. E a do Ocidente ficava lá em Roma, né? Com a sua sede em Roma. Tinham as mesmas doutrinas, debaixo do mesmo Cristo, mas o Papa de Roma, que era o presidente, se autodeclarou Papa de todos, e então o único apóstolo, né? E que não havia mais nenhum apóstolo a não ser ele, tá? Nesse caso, é evidente, né? Todos os cristãos da terra deveriam estar debaixo da única autoridade desse Papa, né? Pois ele era então o sucessor de Pedro na terra, e só poderia haver uma única igreja católica, tá? Com sede em Roma, debaixo de um único apóstolo que seria o Papa de Roma, tá? Aí os patriarcas do Oriente, que tinham sede em Constantinopla, ouviram isso e evidentemente não gostaram, né? Não aceitaram, e houve a primeira cisma, a primeira ruptura, a primeira grande divisão, e aí ambos se excomungaram, né? Nós vamos falar disso mais à frente, né? Excomunhão é um argumento católico, ou seja, desligamento da fé, que consequentemente também acaba sendo o desligamento do céu, né? E ambos se excomungaram. Você vai para o inferno, você que vai para o inferno, né? Então os patriarcas de Constantinopla excomungaram a igreja católica do Oriente, e a igreja católica do Ocidente excomungou a igreja católica do Oriente, tá? Uma observação muito importante: em 1965 o Papa e o patriarca de Constantinopla suspenderam a excomunhão, tá? Pronto, não estamos mais amaldiçoados uns pelos outros, mas continua sendo diferente. A Igreja Católica Ortodoxa é bem diferente da Igreja Católica Apostólica Romana. O nosso tema de hoje é sobre Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Então, a Reforma. No século XVI, em 1500, houve uma tentativa de reformar a Igreja Católica do Ocidente, ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana. A intenção não era cisma, não era ruptura, mas era reformar mesmo, né? Então Martinho Lutero, Zwinglio e demais reformadores tentaram trazer a Igreja Católica de volta aos padrões bíblicos, né? E tirar dela tudo aquilo que foi acrescentado na Idade Média, que veio com o acréscimo dos pagãos, né? Por causa da adesão desses não regenerados, que antes, como eu digo, o cristianismo era por conversão e arrependimento em fé no Senhor Jesus, com batismo de adultos, né? Agora passou a ser acréscimo, né? Passaram a ser apurada a adesão, eles aderiram ao cristianismo. Mas a tentativa não deu certo, né? Não houve arrependimento, não houve reconhecimento de erros, não houve reconhecimento das coisas erradas mencionadas por Martinho Lutero e os demais reformadores. Aí nasceu as igrejas protestantes, essa ruptura absurda, né? Desta cima, em 1500, nasceram algumas igrejas, né? Batistas, presbiterianas, episcopal, luteranas, menonitas, e aí mais alguns anos lá na frente, bem mais na frente, os metodistas, com John e Charles Wesley, né? Então nós somos protestantes justamente por não concordarmos com determinadas doutrinas, e segundo os reformadores foram acrescentadas durante a Idade Média. Então, qual foi a resposta que a Igreja Católica deu para a Reforma Protestante? Um movimento chamado Contra-Reforma. Com reação à Reforma Protestante, que foi até então a maior ruptura da Igreja Católica, né? Portanto, um enorme movimento na época, na Europa, até maior do que a primeira ruptura lá da Igreja Católica Ortodoxa com a Igreja Católica Romana, ou seja, a Igreja de Constantinopla com a Igreja de Roma. A Igreja Católica, como resposta urgente, né, emergente à Reforma Protestante, ela realizou um concílio em 1545 na cidade de Trento,
tá? E olha o tempo que durou esse concílio. O concílio da cidade de Trento foi um concílio que durou 18 anos, tá? Por 18 anos, o Supremo Concílio se reuniu em Trento para decidir como eles iriam responder à reforma protestante, né? Eles estiveram reunidos ali e ficou decidido o que fazer diante do crescimento da reforma protestante, né? E foram tomadas algumas decisões que valem até hoje, tá? Para a Igreja Católica. Então vamos deixar uma coisa muito clara. Essas decisões do Concílio de Trento o que é doutrinariamente, teologicamente falando, da Igreja Católica até hoje. Então nada foi mudado, nada foi revogado desde 1545. Houve também perseguição, houve mortes e etc. Mas basicamente os 18 anos que os cardeais ficaram em Trento, ficou decidido algumas coisas e são essas decisões do Concílio de Trento. Primeiro, foi condenada a doutrina da fé pela justificação. Foi condenada a doutrina da justificação pela fé, tá? Entenda. A doutrina da justificação pela fé, essa doutrina é o pilar central do protestantismo, tá? Você vai ouvir o termo das 5 solas de Martinho Lutero, né? Como sola fide, e depois mais na frente do vídeo você vai entender o que significa somente a fé, tá? Aí você vai entender os solas. Tá? A Igreja Católica considera maldita a doutrina de que o homem é justificado somente pela fé, sem acréscimo das obras. Tá? Daí surgem 2 termos teológicos que nós usamos, que é sinergismo e monergismo. Tá? Sinergismo é como a Igreja Católica acredita. Ela acredita que o homem é salvo pela fé, é evidente, mas ele contribui com essa salvação. Isso é chamado de sinergismo, tá? Ele tem uma certa contribuição na sua salvação, tá? O protestantismo é monergista, tá? Ou seja, a salvação é obra de Deus, começada com Deus, iniciada por Deus, tá? Só Ele pode efetuar a salvação, porque o homem está morto de seus pecados e delitos e ele é completamente depravado e ele não pode contribuir em nada com a sua salvação. E isto é chamado de monergismo, tá? E a Igreja Católica é sinergista, então ela amaldiçoou a justificação pela fé, tá? Martinho Lutero, ele estava fazendo penitência, se machucando e etc, e citando Romanos 1,17, né? O justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. Daqui um pouco ele falou, opa, o justo vive da fé, né? E aí ele tem a revelação da justificação pela fé lendo Romanos 1, verso 17, que Martinho Lutero decide então que não tem penitência, tá? Não tem indulgência, e a fé é somente em Jesus, né? Somente a fé em Jesus poderia nos levar à salvação. Então foi condenado no Concílio de Trento em 1545, em primeiro lugar, a justificação pela fé. Segundo, no Concílio de Trento ficou decidido, a Igreja Católica declarou que, isso é importante, o único texto bíblico autêntico é a tradução de Jerônimo, denominado Vulgata, tá? Como sendo a Bíblia verdadeira. Eu te explico. No século IV, esse padre por nome Jerônimo, muito erudito, né? Inteligentíssimo, a pedido do rei, ele fez uma tradução do grego, do hebraico e do aramaico, usando traduções anteriores, chamado Velha Latina. Tá? E ele fez uma tradução para o latim chamado Vulgata Latina, tá? Ou seja, latim vulgar, latim do povo. Tá? Bíblia Vulgata é Bíblia vulgar, é o latim comum do povo. Tá? Antes era um latim arcaico, e agora Jerônimo fez um latim mais fácil de entendimento para o povo. Tá? E essa Bíblia, no caso a Vulgata Latina, ela vinha sendo base durante séculos para a Igreja Católica e ela serve de base até hoje, tá? Então foi decidido no Concílio de Trento que a única Bíblia autêntica é a Bíblia tradução de Jerônimo de Vulgata, tá? Antes de Jerônimo, a Bíblia, né? E isso é importante, é história. Quando nós vamos fazer um vídeo desse, com tamanho conhecimento, você tem que ser honesto, histórica e teologicamente, tá? Antes de Jerônimo, para você ter uma ideia, os livros canônicos eram 66, tá? E Jerônimo acrescentou, além dos 66 livros canônicos da igreja, mais os livros apócrifos, e pseudo-epígrafos, tá?
Esses livros não eram reconhecidos pela igreja até Jerônimo, tá? Mas a partir de Jerônimo, passaram a estar na Bíblia Vulgata. Então, deixando claro, até Jerônimo eram 66 livros. A partir de Jerônimo, 73. Então, o que aconteceu na Reforma, né? Na Reforma, os reformadores tiraram esses livros apócrifos da Bíblia e mantiveram somente os 66 livros que já eram canônicos por séculos, tá? Deixando claro, a Igreja Protestante não tirou livro, ou os 73 livros é a Bíblia original. A Bíblia original sempre foi 66 livros, tá? Jerônimo pôs, tá? 73 livros que também são chamados de Velho Testamento, de livros deuterocanônicos, né? E eles colocaram, são mais 7 livros, tornando-se aí 73 livros. E o que Lutero fez? Ele manteve os 66 livros e tirou os livros deuterocanônicos, tirou os livros pseudoepígrafos da Bíblia, tá? Voltou para os 66 livros e na Contra-Reforma de Trento, a Igreja Católica oficializava a Vulgata Latina, que inclui esses livros. No caso, os 73 livros de Jerônimos colocados na Vulgata Latina, tá? Aí está a diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica, vem do Concílio de Trento, tá? Terceiro, o Concílio de Trento também reafirmou 7 sacramentos indispensáveis, e são eles: batismo, crisma ou confissão, eucaristia, reconciliação ou penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio, tá? Também no Concílio de Trento oficializou o culto dos santos e das relíquias, tá? Ficaram lá 18 anos e reafirmaram que não iriam tirar o culto dos santos e das relíquias, tá? Tudo isso a Igreja Protestante tirou. E isso a Igreja Católica se reuniu por 18 anos em Trento e oficializou que eles iriam manter, mesmo com a cisma da Reforma Protestante, tá? Quarto, oficializou também a doutrina do purgatório. Quinto, também oficializou a doutrina das indulgências. Então, todas essas doutrinas oficializadas no Concílio de Trento em 1545, nós vamos analisá-las aqui hoje, à luz da Escritura Sagrada, da Bíblia Sagrada, tá? Vou ler citando as fontes históricas católicas, e nossa ideia aqui, como eu disse a vocês, não é ofender a fé de ninguém, jamais, tá? É apenas trazer aqui um pouco mais de conhecimento. Vamos ver as doutrinas da Igreja Católica e a gente coloca a doutrina da Igreja Católica e depois como que o protestantismo vê. Aí vamos ver hoje as diferenças, tá? Primeira doutrina da Igreja Católica, que é muito diferente da nossa primeira, é o que nós chamamos de fonte de autoridade. O que é a fonte de autoridade? Fonte de autoridade é de onde vem a sua autoridade, né? De onde vem a sua doutrina. E nesse caso a Igreja Católica reconhece como fonte de autoridade 3 coisas, tá? Presta atenção. A Igreja Protestante só reconhece uma fonte de autoridade. A Igreja Católica reconhece 3 fontes de autoridade. A primeira fonte de autoridade que a Igreja Católica reconhece a Bíblia na versão Vulgata Latina, ou seja, com 73 livros, 7 livros a mais. Essa é a primeira fonte de autoridade da Igreja Católica, tá? Mas a Igreja Católica ela reconhece mais 2 fontes de autoridade, que é o magistério da Igreja. O que é o magistério? Ou seja, as declarações, pronunciamentos do Papa, do Supremo Concílio, ou cardeais, né? Que também são considerados como inspirados e também são considerados como autoridade espiritual. Então, para eles, não é só a Bíblia fonte de autoridade. É a Bíblia na versão Vulgata Latina, o magistério da Igreja, né, Papa, cardeais e concílios, que também são autoridade espiritual. E a terceira fonte de autoridade da Igreja Católica é a Sagrada Tradição. O que é a Sagrada Tradição? É a coleção de interpretações da Bíblia que transforma, né, e trouxe doutrinas que vêm sendo usadas ao longo dos anos, tá? Os concílios, as reuniões dos concílios, né, que foram determinando o que deveria ser doutrina, ou seja, eles podem usar a Bíblia, mas não somente a Escritura, tá? Agora você vai entender o segundo sola de Martinho Lutero, que é sola Scriptura, somente a Bíblia.
Então Martinho Lutero veio e disse: nós não cremos em nada, não importa o que um concílio diga, não importa o que um anjo do céu diga, se não tiver escrito na Bíblia, para nós não serve, tá? Então, se você perguntar qual é a maior diferença entre o protestantismo e o catolicismo, aqui está a resposta: é a fonte de autoridade. A autoridade para nós é só a Bíblia, para eles são 3 fontes de autoridade, tá? Vejamos então um texto da seção 4ª do Concílio de Trento. Essa foi extraída da seção 4ª do Concílio de Trento, sobre essas 3 fontes de autoridade. Vou ler para você na íntegra, tá? Vendo que esta verdade e disciplina estão contidos nos livros escritos da Bíblia e nas tradições orais, tá? Deus é o autor tanto do Antigo como do Novo Testamento, bem como as mesmas tradições. Agora você vai ver que eles põem em pé de igualdade as tradições orais e a Bíblia. Eles continuam, que se referem tanto à fé como aos costumes. Então, para eles, não é só o que está escrito, os costumes também são sagrados, tá? E eles continuam, quer sejam oralmente recebidas de Cristo, quer sejam ditadas pelo Espírito Santo e conservadas por sucessão contínua na Igreja Católica. Resumindo para vocês, a Igreja Católica ela crê em revelação continuada da Bíblia, tá? Nós protestantes não cremos em revelação continuada da Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é somente a Bíblia e não será reescrita. E nós vamos manter somente a escritura daquele jeito, tá? Eles creem que à medida que passam os anos, vai tendo novas revelações. É uma revelação continuada da Bíblia, tá? Ou seja, como para eles, né? Como o Papa é o sucessor de Pedro e o supremo sacerdote até hoje, Deus continua, no caso, a falar com ele de igual modo falou com aqueles da Bíblia, com todos os profetas, apóstolos, né? Deus ainda fala hoje através do Papa, que é o sucessor de Pedro. Então o que o Papa fala é considerado vindo direto de Deus, tá? Então através do Papa, Deus pode trazer novas doutrinas para a igreja e ainda que não estejam confirmadas na Bíblia, tá? Deixar claro para vocês, para a Igreja Católica não tem obrigatoriedade de confirmar o que se fala na Bíblia, porque a Bíblia, a Bíblia, né, para eles, não é a única fonte de autoridade, tá? Isso é na doutrina deles, tá bom? Como eu li aqui para vocês, a seção 4 do Concílio de Trento, tá? Mas Martinho Lutero trouxe um dos solas, que é sola scriptura, em outras palavras, somente a Bíblia. Pois para nós, o protestantismo, né, para nós os evangélicos, nós temos uma única fonte de autoridade e esta é a Bíblia Sagrada e nada mais pode se acrescentar. E esta é a maior de todas as diferenças entre nós protestantes e os católicos, tá? Segunda doutrina católica, a divinificação da denominação, ou seja, o conceito de igreja, tá? Para eles a igreja verdadeira é a estrutura, é o organismo, por isso que é chamado de Santa Sé. Por isso que os católicos fazem o sinal da cruz ao passar por uma estrutura, né, templista. O católico ele é templista, cuja sede está em Roma. Por isso que no catecismo, olha bem o que eu vou citar para vocês, está no catecismo que não há salvação fora da Igreja Católica, tá? Pois ela é santa, divina, ela é então a Santa Sé, tá? Vamos ver o pronunciamento do Papa Pio IX. O Papa Pio IX disse o seguinte: a Igreja Católica é a única e verdadeira Igreja, tá? Bonifácio VII, em 1302, disse: dizemos e determinamos que cada criatura humana deve se submeter à autoridade do Papa de Roma para a sua salvação, tá? Mas para nós, gente, a igreja ela não é uma organização, tá? Ela é um organismo vivo. Para nós protestantes, a igreja é o corpo de Cristo, ela é invisível, tá? Ela é orgânica, é um organismo vivo e não uma organização, uma instituição, tá? Nós não divinificamos uma estrutura, um título, ou uma placa, ou uma organização, tá? A igreja para nós é um conjunto de irmãos, o corpo de Cristo, no qual Cristo é o cabeça dessa igreja invisível, tá?
a palavra eclésia, né, assembleia, quando é que se fazia uma assembleia? Com 2 ou 3 pessoas, né? Se você não estiver reunido com os irmãos, você também não é igreja, tá? Igreja é só quando tem a reunião dos santos, tá? Se não tiver a reunião dos santos, não terá igreja, irmãos, tá? Você não pode sair por aí dizendo eu sou a igreja. Você só é igreja quando estamos reunidos, tá? É nesse ponto que Jesus, o termo, levantarei a minha assembleia, minha igreja, na hora da reunião dos santos, né? Os gregos tinham suas reuniões, os romanos tinham suas reuniões, e agora Jesus disse, nós vamos também ter nossas reuniões, mas a reunião dos santos, tá? Terceira doutrina da Igreja Católica, o sacerdócio dos padres, tá? Vamos lá. O padre na Igreja Católica é visto como um sacerdote, aquele sacerdote do modelo do Velho Testamento, tá? Você precisa entender que no Velho Testamento Deus levantou 2 irmãos, um que representava Deus para o povo e o outro que representava o povo para Deus, tá? O profeta falava em nome de Deus, o sacerdote em nome do povo, tá? Deus levantou Moisés para representar Deus para o povo, falar em nome de Deus, tá? E levantou Arão para representar o povo para Deus, falar em nome do povo, tá? Então o sacerdote era aquele que apresentava o sacrifício dos pecadores, era aquele que fazia uma mediação entre o povo e Deus, né? E o profeta uma mediação entre Deus e o povo, tá? Então o sacerdote era esse, né? Que falava em nome do povo para Deus. E na Igreja Católica o padre ainda tem a figura do sacerdote, né? Do modelo do Velho Testamento. Ele ainda é mediador entre o povo e Deus. Ele ainda faz essa mediação, né? Então no Velho Testamento ele oferecia sacrifícios, né? Mediavam diante de Deus e acerca dos homens, né? Vamos ver algumas citações do sacerdócio dos padres e papas, tá? No Concílio de Trento, em 1545, ficou decidido: um sacerdote pode perdoar pecados como Deus, tá? Então, ficou decidido no Concílio de Trento, tá? Já que ele é esse mediador, ele tem autoridade para perdoar pecados como Deus, daí você vê, né, para você entender a importância que os católicos dão para a confissão auricular, né? Porque o sacerdote ele tem poder para perdoar os pecados como Deus. Então, na doutrina católica, pelo menos uma vez por semana, ou no máximo um mês, o católico comprometido deve ir à igreja e confessar seu pecado ao padre para receber penitência e assim receber perdão, tá? O católico ele dá muita importância a isso, porque na visão católica o padre é o mediador entre Deus e os homens. Para os católicos, presta atenção no que eu vou falar. Sem a figura do sacerdote como mediador, a figura de Cristo não teria valor, tá? Não estou falando de minha própria palavra, vou dizer de novo. Para os católicos, sem a figura do sacerdote, se entende padre, como mediador, a figura de Cristo não teria valor, tá? Trecho da carta de Cartado, trecho de uma carta de Cartado do Papa Bento XVI, né, para a proclamação de um ano sacerdotal em 2009, por ocasião do aniversário de número 150 de João Maria Vianney. Bento XVI diz assim: sem o padre, a morte e a paixão do nosso Senhor não teriam servido para nada. É o padre quem continua a obra de redenção sobre a terra, tá? Então, sem o sacerdote, sem a figura do sumo sacerdote no Velho Testamento, não tinha perdão de pecado, né? Concordo. Até aí o silogismo deles, ok. Como tem a mesma figura do sacerdote no Novo Testamento, sem a figura do sacerdote na crisma, na missa, não tem como você chegar até Jesus, porque ele continua sendo o mediador, né? E é isso que a gente, né, E é isso, gente, que é chamado de Santa Missa, tá? Missa é exatamente esse ato do padre apresentar o pão eucarístico, né? E transformá-lo literalmente no corpo de Cristo e pôr na sua boca. Isso é chamado de missa, tá? E o que está acontecendo ali na hora da Eucaristia, para você entender? A ideia católica é que na missa, o sacerdote, através do pronunciamento por sua boca, né, ele tem que pronunciar
das palavras que Cristo pronunciou na noite da ceia, e foram essas palavras: e isto é o meu corpo, né? É esse ato que é chamado de Santa Missa, né? O ato da transformação da bolacha na Santa Hóstia, né? Nesse momento é transformado no corpo de Cristo, né? Como se entende isso? Como se entende essa transformação dos elementos de pão e vinho da ceia, né? A ideia da hóstia é para dissolver na boca, né? Você não pode mastigar, porque ela é o corpo de Cristo, né? Então a ideia da hóstia é que dissolva na boca o corpo de Cristo. E quem tem poder para realizar esse milagre da transubstanciação é o sacerdote, somente ele na hora da missa, tá? Por isso que sem o sacerdote a morte de Cristo seria em vão, porque essa morte de Cristo não chegaria até nós, né? Então, no caso, na missa, a morte é mediada através do sacerdote, né? O que é missa? Missa é o santo sacrifício de Jesus todo domingo, tá? Por isso eles chamam de, olhem bem o termo certo, santo sacrifício da missa, tá? Por isso que a missa é diferente de culto, tá? Santo sacrifício da missa. Por isso que a hóstia é dada em toda missa. Toda missa o sacerdote, o padre, tem que consagrar a hóstia, né? E pôr dentro da sua boca. Se ele não pôr a hóstia dentro da sua boca, você não participa do sacrifício da cruz, né? E você fica sem o sacrifício da cruz. Mas o que a Bíblia diz sobre essa mediação? Do sacerdote mediar o sacrifício de Jesus para você. Vamos lá. 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano. Qual que é? Cristo Jesus, homem. Porque aqui agora o Jesus homem faz a figura do sacerdote e o Jesus Deus faz a figura do profeta. Jesus representa Deus para nós como Deus e representa o sacerdote para nós como um homem. Tá? Por isso que ele é profeta e sacerdote. É o texto que nós lemos. Tá? Então para nós Jesus é o mediador, mas ele não é só o nosso mediador. Para nós Jesus também ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Tá? Vamos ler Hebreus capítulo 3, verso 1. Carta aos Hebreus capítulo 3, verso 1. Sendo assim, santos irmãos, participantes da convocação celestial, considerai com toda a atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Quem? Jesus, tá? Então que coisa tremenda. Jesus ele não é só o nosso mediador entre Deus e os homens, como ele também é o apóstolo da nossa confissão, tá? Então deixando claro aqui para os irmãos sobre essa figura do que acontece no momento, na hora ali da Eucaristia, né? E a figura dos sacerdotes e dos padres, tá? Quarta doutrina, Bíblia. Vamos ver a diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica, né? A Bíblia protestante ou Bíblia evangélica, né, possui 66 livros e não fomos nós que fizemos isso, tá? De fato, honestamente falando, também na Igreja Católica que escreveu a Bíblia, né? Ela montou, tá? Ela montou os livros, canonizou, fez um cânon, né, desses livros. Foram 66 livros que estão hoje com a gente, na época que só tinha uma igreja, né? Mas Jerônimo depois acrescentou mais 7 livros. O que Lutero fez? Ele tirou os 7 livros que Jerônimo acrescentou e manteve 66 da igreja histórica, tá? É isso aí. Espero que vocês estejam entendendo, tá? Nós não negamos em nenhum momento, tá? Ah, a Bíblia católica, inventamos. Não, a Igreja Católica não inventou a Bíblia. Quem escreveu a Bíblia é como está aí, tá? Foram os apóstolos, profetas, mesmo porque a Bíblia católica ela pegou o cânon judaico e acrescentou as cartas, tá? Os livros do Novo Testamento, os 27 livros, que dão aí os 66 livros, tá? Agora Jerônimo acrescentou mais 7 livros. O que Lutero fez? Lutero apenas tirou os 7 livros e manteve os 66 livros. Então a Bíblia evangélica tem 66 livros, voltou a antes de Jerônimo, né? Antes da Vulgata, e a deles possui 7 livros a mais, com 73. Eu quero ler para vocês na íntegra esse fator histórico, tá? Vamos lá.
Em 90 depois de Cristo, os importantes judeus se reuniram para definir questões doutrinárias sobre a fé judaica, pois eles temiam que a nova seita, isto é, o cristianismo, influenciasse judaísmo, e assim, no concílio de Jânia, foram definidos quais seriam os livros que fariam parte da Bíblia hebraica, da Tanakh, e só entraram no cânon judaico, tá? Para você entender o que eu estou falando. Os livros que tivessem sido escritos na língua hebraica dentro dos limites da Terra Santa até o período de Esdras, mais ou menos 450 a.C. Os livros que haviam sido escritos depois de Esdras, que estão lá nos acréscimos de Baruque, Eclesiástico, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, livro de Tobias e Sabedoria, esses livros não estavam no cânon judaico, tá? Porque esses livros foram considerados deuterocanônicos, ou seja, a Bíblia hebraica possui os mesmos livros do Velho Testamento que nós possuímos. Os livros canônicos, tá? Os deuterocanônicos não estão no cânon judaico, tá? Porém, em 397 d.C., quando aconteceu o Concílio de Cartago, foi publicado o cânon da Bíblia Sagrada, Antigo Testamento, como incluindo os livros chamados pelos judeus de deuterocanônicos, tá? Alguns anos depois, 405 anos depois de Cristo, esse cânon foi traduzido para o latim Vulgata. Você vê? Em 397 mantiveram o cânon judaico, mas em 405 depois de Cristo, a latim judaica, como eu já mencionei, Jerônimo, passou a ser utilizada pela Igreja Católica com esses livros acrescidos, tá? Porém, durante a Reforma Protestante no século 26, Martinho Lutero questionou a verdadeira inspiração de alguns livros que compõem o cânon católico e acabou tirando da sua tradução alemã, publicada em 1534, os livros que os judeus tinham como deuterocanônicos. Em contrapartida, a Igreja Católica, no ano de 1545, no Concílio de Trento, reafirmou a inspiração do cânon católico. Assim, a Bíblia Católica ficou com 73 livros e a Bíblia Protestante com 66. Originalmente lá, como já mencionei para vocês, 66 livros. Tá? Quinta doutrina, o Papa. Doutrina papal. Segundo a doutrina católica, Pedro foi o primeiro Papa, porque ele era Pedro, no caso, o cabeça dos apóstolos. Neste caso, os papas são os legítimos sucessores de Pedro. Eles não acreditam em apóstolos no plural, mas eles acreditam na existência de só um apóstolo, neste caso o Papa. Ele é o santo apóstolo, literalmente o herdeiro da cadeira de Pedro. Então o Papa Francisco, ele está na linha de sucessão de Pedro, tá? Até chegar no Papa Francisco. Portanto, ele possui a mesma autoridade que Pedro. Ele é inspirado e não pode ser questionado e tem autoridade total da igreja. Qual é a base que eles usam para essa herança de Pedro como sendo o primeiro Papa? Mateus 16, capítulo 13 ao 18. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, verso 13, diz assim: Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? 14. E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: Abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Agora olhe o resto do texto, verso 18. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, duas palavras, E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então os católicos aqui dizem que Jesus disse: Pedro, sobre esta pedra que é você, eu vou edificar a minha igreja. Mas aqui nós temos um detalhe muito importante. Vou mostrar a tradução do grego aqui, vamos lá. Quando Jesus diz
eu digo que tu és Pedro. A palavra do grego é Petros, né? E significa pedra, pedrinha, pedra pequena, tá? Eu digo que tu és uma pedrinha pequena, tá? Agora vamos ver quando Jesus disse sobre esta pedra. A palavra pedra, que não é Petros, a palavra grega que nós temos aqui é Petra. Olha que interessante, quando Jesus diz, eu digo que tu és Petros, Petros é uma britazinha, britas, pedrinhas pequenininhas. Mas Jesus disse sobre esta Petra, e Petra significa grande pedra, tá? Viu a diferença? Pedro, eu digo que tu és Petros. Jesus não está reafirmando o nome de Pedro. Eu te digo que tu és pedrinha, e sobre esta pedrona eu edificarei a minha igreja, tá? Bom, isso é tão verdade que nós vamos ver se a igreja do Senhor Jesus foi edificada sobre um homem ou foi edificada sobre ele mesmo, tá? Vamos ver alguns textos. O primeiro texto é 1 aos Coríntios 3:11. Jesus deixa claro que a pedra que iria edificar a igreja era ele e não Pedro, tá? Ele está dizendo, Pedro, você é só uma pedrinha, mas eu, estando em você, eu vou edificar a minha igreja, tá? Vamos lá, diz assim, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, Pedro, o qual é Jesus Cristo, tá? Então fica evidente que a pedra fundamental, a pedra de esquina ali é Jesus, tá? Tem mais um texto para você entender isso que é importante, nós vamos ler muitos textos, tá? O próprio termo vigário, o que significa vigário, né? Quando você lê os termos católicos, vicarius filii Dei, né? Significa vigário, filho de Deus. A palavra vigário é substituto, né? A mitra, aquele chapéu do Papa, está escrito vicarius filii Dei, né? Então ele chama o Papa de santo vigário. Não só o Papa, né? Chama os padres de santo vigário. O que significa vigário? A palavra vigário significa substituto. Vicarius filii Dei, então seria o substituto do Filho de Deus, né? Mas será que é? Né? A quem Jesus deixou como seu substituto na terra, tá? Vamos ver João, capítulo 14, versos 16 e 17. Quem é o vigário da Bíblia? Quem é o vigário da Bíblia, né? Diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco, está dentro de vós, né? Então quem é o vigário, né? O vigário de Deus é o Espírito Santo, né? O vicarius filii Dei, né? Substituto do Filho de Deus. Quando Jesus foi ao céu, ele não deixou um pastor, né? Então nenhum pastor pode ser clericalista, papal, vigário, mediador. Esse negócio de pastor ficar amaldiçoando os outros também porque ele tem autoridade, não tem, né? Pastor não tem autoridade dada por Deus para fazer coisas que só Deus pode fazer, né? Vigário é o Espírito Santo. Jesus é a pedra fundamental. Sobre ele foi fundada a sua igreja, né? E ele é o fundador da igreja e o substituto do Filho de Deus é o Espírito Santo, tá? Então quando Jesus subiu, ele não deixou um papa, ele não deixou um pastor, ele não deixou ninguém, nem padres, ele deixou o Espírito Santo, tá bom, gente? Então quando Jesus subiu, ele não deixou um papa, um pastor, ninguém, ele deixou o Espírito Santo. Quinta doutrina, o pontífice. O que significa pontífice? A palavra pontífice significa ponte, ou seja, mediador. Na doutrina católica, o pontífice, como ele é o sacerdote, ele ainda é a ponte entre você e Deus, tá? Mas a Bíblia Sagrada afirma quem é o supremo pontífice nosso, tá? Vamos ver em 1 Timóteo 2, versos 5 e 6, tá? Quem é? Será que tem um homem que precisa ser o mediador? Diz aqui o texto, ó. Porque há um só homem e um só mediador entre Deus e o ser humano. Quem é ele? Cristo Jesus, homem. Então vamos lá. O vigário é o Espírito Santo e o pontífice é Jesus Cristo. Quando o homem arroga para si a figura de vigário, tá? E a figura de pontífice, ele corre um risco. Ele incorre em um risco terrível de blasfêmia, tá? Porque o pontífice é Cristo e o vigário
é o Espírito Santo. Se eu arrogo para mim a figura de vigário, eu estou assumindo uma posição do Espírito Santo, tá? Se eu arrogo para mim a figura de pontífice, eu estou assumindo a figura do próprio Cristo, tá bom? Vamos continuar aqui a doutrina católica, tá? Segundo o Catecismo Católico de Nova York, olhe bem, o Papa toma o lugar de Cristo aqui na Terra, pois ele é o cabeça da Igreja. Neste caso, segundo o Catecismo, ele é o líder infalível, tá? Dirigente universal da verdade. O que ele disser é verdade, tá? O que ele disser é mentira, o que ele disser está dito, o que ele não disser não está dito, tá? Então, nesse caso, o Papa só pode ser julgado por Deus e não pode ser julgado ou contestado ou questionado por homem algum, tá? Então, o Papa falando o ex cátedra, aqui nós temos um termo do latim ex cátedra, né? Ou seja, ex a partir de e cátedra, cadeira, ex cátedra, ou seja, o Papa falando a partir da sua cadeira, do seu trono. Se ele se sentar na sua cadeira, no seu trono, ex cátedra, ele é a própria palavra inquestionável de Deus e infalível. O Papa ex cátedra, falando sentado na sua cadeira, lendo uma encíclica, ele é a própria boca de Deus, tá? Isto é uma declaração não minha, uma declaração do Concílio de Trento em 1545. Olha o que eles disseram do Papa. O Papa, como sendo revelação continuada, tendo autoridade para decretar dogmas e doutrinas, a partir de ex cátedra, a partir do seu trono ou da sua cadeira. O Papa Pio IX, em 1854, para você entender, se o Papa estiver sentado na sua cadeira, leu uma encíclica, aquilo é lei, tá? Vou te dar um exemplo de ex-cátedra, que se tornou um dogma dentro da Igreja Católica. Por exemplo, o Papa Pio IX, em 1854, decretou de forma ex-cátedra, a partir da sua cadeira, a Imaculada Conceição de Maria, tá? Ou seja, Maria nasceu sem pecado. Isso nunca esteve na Bíblia, tá? E não está, tá? Eles nem esperam que estejam, e não exigem, tá? No catolicismo não há obrigatoriedade de que esteja na Bíblia, mas para eles, como foi decretado de forma ex cátedra, a partir da cadeira, o Papa Pio decretou. Foi dito pelo próprio Deus, foi dito ex cátedra, ou seja, a partir de seu trono, tá? Então eles dizem que Maria foi concebida sem pecado, tá? Só que aqui tem um problema sério. Para Maria ter sido concebida sem pecado, a mãe dela teria que ter sido concebida sem pecado, tá? E a avó dela teria que ter sido concebida sem pecado. E a bisavó dela teria que ter sido concebida sem pecado. Porque se algum parente dela foi concebida com pecado, ela também foi concebida com pecado. Porque ela herda por via código genético todo o pecado. Entenderam um pouquinho do que eu estou falando? Né? Sexta doutrina, doutrina de Maria. Maria foi chamada pela primeira vez de Mãe de Deus no Concílio de Éfeso em 431. O silogismo deles é interessante para você entender. É mais ou menos assim: Jesus é Deus. Se Jesus é Deus, Maria é mãe de Deus, tá? Bom, isso seria óbvio. Só que tem um problema. Jesus é Deus, mas ele também é homem. E Maria não é mãe do Cristo, ela é mãe do Jesus, tá? O que morreu na cruz foi o filho de Maria. O que ressuscitou foi o Filho de Deus, tá? O Filho de Maria morreu. O que ressuscitou foi o Filho de Deus, tá? Ela não é a mãe do Cristo bíblico. Ela é a mãe do Jesus histórico. Porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ou seja, ela é a mãe da natureza humana de Jesus. Mas no dogma católico, a ideia é que ela esteja acima, pois ela é a mãe de Deus e não só do menino Jesus, né? Por isso que nós temos como pede a mãe que o filho responde, tá? Por isso ela é intercessora junto a Jesus por nós, porque ela é mãe de Deus, tá? Mas deixando claro para vocês, não somos aqueles evangélicos que diminuem e depreciam Maria, tá? Nós cremos que Maria era Santa Maria, nós não diminuímos, ela não era uma mulher como outra qualquer, não. Deus escolheu Maria porque ela era uma mulher diferente e ele escolheu José para ser
também o pai adotivo de Jesus, no caso, porque ele também era diferente, tá? Maria era uma santa mulher de Deus, eu creio que Maria era uma santa mulher de Deus e era virgem, mas ela teve outros filhos, que foram irmãos do Senhor Jesus, tá? Isso está na Bíblia, quer ver? Mateus 13, os versos 55 e 56. Mateus capítulo 13, verso 55 e 56 diz assim: Ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E o de seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Portanto, de onde obteve todos esses poderes, né? O catolicismo vai dizer que esses irmãos aqui eram irmãos na fé, e não é, tá? O texto é muito claro. Maria teve Tiago, que é o apóstolo Tiago, José, Simão e o apóstolo Judas, tá? Judas 1 diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram convocados, amados por Deus o Pai e preservados na fé em Jesus Cristo, tá? Então você vê aqui a prova bíblica. Quando você lê lá que Jesus era irmão de Judas e de Tiago, Judas agora se diz irmão de Tiago, tá? Então aqui não é um irmão na fé, não. Aqui é irmão mesmo, tá? Então Maria, ela era virgem para nós, sim. É a Santa Maria, para mim, sim, é a Santa Maria. Não de forma imaculada, ela não nasceu sem pecado. Todos pecaram, né? Inclusive Maria. Diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Maria também era pecadora, tá? Ela não é imaculada, sem pecado. No entanto, ela teve outros filhos, né? Historicamente falando, o pessoal não gosta muito do livro Código da Vinci, né? Por causa disso, né? Historicamente falando e biblicamente falando, ela teve outros filhos, tá? Vamos entender o que é que significa essa declaração de que Maria tem todo o poder no céu e na terra, tá? Vou citar aqui algumas extrações, né? Aqui sobre a doutrina de Maria do livro católico A Glória de Maria. Então, preste muita atenção no que eu vou dizer. É uma transcrição do livro católico A Glória de Maria, tá? Tá minha água aqui. Olha o que esse livro diz. Maria é a verdadeira mediadora entre Deus e os homens. Agora o resto do texto. Os pecadores só recebem perdão através de Maria. No mesmo livro, A Glória de Maria, na página 180, diz o seguinte: ela, Maria, tem todo o poder no céu e na terra. Para nós protestantes isso é uma blasfêmia, tá? Ela não tem todo o poder nos céus e na terra. Vamos ver dois textos bíblicos para mostrar realmente se Maria é realmente mediadora entre Deus e os homens. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porque há um só homem e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, diz assim: e portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Então no livro A Glória de Maria, que ninguém pode ser salvo sem a mediação de Maria, para nós protestantes que cremos que a nossa única fonte de autoridade é a Bíblia, já caiu por terra, tá? Sétima doutrina, a missa e a hóstia. Aqui que é o ponto mais importante. O Concílio de Trento afirmou o seguinte, presta atenção para você entender o que é missa e o que é a hóstia, tá? O Concílio de Trento afirmou o seguinte: pela consagração feita pelo padre, da consagração do pão e do vinho, olha lá, opera-se a conversão de toda a substância do pão, na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho, na substância do sangue do Cristo, nosso Senhor. Agora entenda como essa mudança. Aqui nós temos, para você entender um pouco a filosofia de Aristóteles, né? A Igreja Católica, ela é aristotélica, tá? A filosofia de Aristóteles, ele fazia distinção entre substância e acidente, né? Por que você pergunta o seguinte, né? Como que isso aqui é o corpo de Cristo se o padre consagrou e continua sendo pão?
né? Como que isso aqui é o sangue de Cristo e o padre consagrou e continua sendo suco, né? O que é essa filosofia de Aristóteles, né? Substância é aquilo que a coisa realmente é, né? Isso aqui é um telefone que eu estou gravando, isso é substância, tá? Essa substância do telefone pode ser de plástico, de vidro, né? De metal, essa substância do telefone. O acidente é ele interiormente, ser de plástico, metal ou aço, né? Então qual é a jogada da hóstia? Ou seja, como pão e vinho se transformam no corpo de Cristo, né? Se você olha, ainda é pão e vinho, tá? No caso, o que muda é a substância e não o acidente. Em outras palavras, a substância é o invisível, o acidente que é o telefone e é de metal aqui, né? O de plástico, né? Isso se chama filosofia aristotélica, de acidente, mas interiormente você não está vendo, tá? Na substância alguma coisa aconteceu, né? Então na teologia católica a substância que muda. Você olha, você vê o pão, você olha e você vê o vinho, mas a substância é literalmente o corpo de Cristo, tá? E aí o catecismo diz o seguinte, gente, para você entender o que é missa, porque tem gente que não sabe o que é missa, tá? O catecismo diz: a missa é o mesmo sacrifício de Cristo e a hóstia é de fato o corpo de Cristo, exatamente como nasceu, viveu e morreu, e o vinho é o seu sangue. Agora olha o resto: e pela palavra do Padre, Deus desce a hóstia ali na hora e fica à sua disposição. O que é missa? Toda missa você mata Jesus. Tá? E na hora que o padre apresenta a hóstia, ali Deus desce naquela hóstia. É isso que se chama missa, tá? Missa é o ato eucarístico. Eucaristia é exatamente aquilo. Então o evangelho precisa ter um pouco de entendimento, né? Porque se você for debater com um padre teólogo, você vai ter problema, tá? Não, o mais importante do culto é Maria. Não é. Tá? O mais importante do culto católico é a hóstia, é a missa, porque na cabeça da teologia católica é Eucaristia, tá? Na hora que ele consagra o pão, Deus desce no pão na hora e a substância é mudada, tá? Então, quando ele põe o pão na sua boca, naquele exato momento você está recebendo o corpo de Cristo. Por isso que é todo domingo, tá? Se o padre não lhe der o corpo de Cristo, você vai para o inferno, tá? Se o padre tem poder para lhe dar o sacrifício de Jesus, tá bom? Você entendeu? Para mim isso é muito grave, gente. Isso é gravíssimo, tá? É isso que se chama transubstanciação, tá? É a transformação da substância, não do acidente. O pão continua sendo pão, mas a substância do pão agora é o corpo de Cristo, entendeu? É uma filosofia aristotélica, é isso que a pessoa não entende, tá? Então fazer um culto ecumênico, ir à missa, é literalmente matar de novo, tá? Toda vez você mata de novo Cristo. Ele morreu de uma vez por toda pelos seus pecados e não precisa morrer todo domingo. E o padre não tem o poder em dar o corpo de Cristo para você, tá? A Bíblia diz que ele entregou a si como sacrifício a cada um de nós, tá? Oitava doutrina: purgatório. O que significa purgatório? A palavra vem de purificação, tá? E vamos lá. Esse é um dogma do século VI, feito por Gregório, e foi ratificado em 1439. Do que se trata esse dogma do purgatório, né? Olha só, Tomás de Aquino, o grande teólogo católico, diz o seguinte sobre o purgatório: no purgatório, o sofrimento é idêntico ao do inferno, só que não é eterno, dura menos, tá? Vão para o purgatório os que cometem pecados mortais e após certo sofrimento, esses pecados são purificados, purgados no caso, e então sobem aos céus, tá? Segundo Tomás de Aquino, os não batizados vão direto ao inferno, sem passar pelo purgatório, para diminuir o tempo de sofrimento no purgatório, tá? Aí olha o que Tomás de Aquino diz, gente. Para diminuir o tempo de sofrimento no purgatório, você deve dar esmolas, fazer penitências e pagar missa. Aí nasceu a indulgência, tá? É por isso que é sinergismo, obras e etc, tá? Então, agora
nós devemos entender a divisão católica entre pecados mortais e pecados veniais, né? Pecado venial é pecadinho, tá? Aquelas coisinhas todas, e aí a pessoa, se ela comete pecado venial, ela vai para o céu, tá? Um pecado mortal, ela vai para o purgatório e ali a alma dela vai sendo purgada até ela ir para o céu e ter um tempo de purgatório dela, né? Se você foi muito mal, fica muitos séculos no purgatório. Se você foi mais ou menos mal, você fica menos tempo no purgatório e etc. Agora, por que eles definiram isso? Por isso que o catolicismo tem missa do sétimo dia. O que é missa do sétimo dia? É orar pela alma da pessoa para tirá-la do purgatório, ou ter menos tempo no purgatório, né? E aí você paga a missa e a alma dela sai voando do purgatório para o céu, na missa do sétimo dia. Agora veja, essas penitências que foram o estupim da reforma protestante, né? Martinho Lutero foi visitar Roma, visitar o Vaticano, e quando ele chegou lá, ele viu o povo pagando penitência, né? E moeda daqui, moeda colar, e moeda, e aquilo deixou ele maluco. E por que eles inventaram a doutrina das indulgências, né? Vamos lá. O Papa estava precisando de dinheiro para construir a Catedral de São Pedro. E aí eles levantaram a ideia de pagar a penitência na doutrina do purgatório, né? Então o Papa, na ocasião, começou a vender as indulgências. Ou seja, perdão do Papa para que ninguém ao morrer fosse para o inferno ou para o purgatório. Agora está na história, gente, tá? Johann Tetzel, que era tesoureiro do Papa, ia pelas cidades cobrando indulgências, né? Olha que coisa mais interessante. O valor da indulgência determinava em quanto tempo você ficaria no purgatório ou não. Então Tetzel chegava lá e dizia assim: esse valor que você está pagando vai servir para o cara ficar 1 ano só no purgatório, tá? Aí o cara dava um dinheirão. Não, agora ele vai sair do purgatório, entenderam? Tetzel chegava a usar a seguinte frase: quando a moedinha cair tilintando no fundo do baú, plim, a alma sai do purgatório e vai para o céu, né? E assim eles conseguiram dinheiro para construir a Catedral de São Pedro, tá? Então isso aqui foi a gota d'água para Martinho Lutero na construção, né? Então o cara chegava lá, os ricões estavam salvos e os pobres, coitados dos pobres, né? Os pobres todos eles iam para o purgatório, mas os ricos todos iam para o céu, porque rico tinha dinheiro para pagar as indulgências, né? E as 95 teses de Martinho Lutero, todas elas geram em torno disso, dessas indulgências, gente, tá? E agora, sabe o que me assusta? Agora, abre aspas do catolicismo, que hoje nós temos indulgências disfarçadas no protestantismo, né? É essa que é a verdade. Vamos dizer a verdade ou não vamos? Né? Nós temos indulgências disfarçadas no protestantismo, pagação de promessa, sacrifícios em cima de sacrifícios, né? Não queremos dizer aos irmãos que quem planta não colhe, não é nada disso, né? Estou apenas dizendo que se nós não tomarmos cuidado, nós trazemos certas doutrinas com outros nomes. Essa aqui é a verdade, tá? E as 95 teses de Martinho Lutero giram em torno exatamente em cima dessas tais indulgências, né? Não da doutrina, imagens. No início, a ideia das imagens e pinturas era apenas para que fossem para instruir os analfabetos, né? Como iriam evangelizar quem não sabia ler ou escrever, né? Para você entender, na época, apenas 2% sabiam ler e escrever. Então tiveram a seguinte ideia, até uma boa ideia, né? Que era a ideia de fazer gravuras ou desenhos ou imagens, né? Então uma imagem de Cristo morrendo na cruz, uma imagem de Maria, de Pedro, ou um desenho, iria fazer aos menos instruídos entender, né? Como eram as gravuras nas tabuinhas antigamente, né? Isso seria então, isso então iria inspirar a fé e devoção no coração das pessoas, né? Igual algumas escolas bíblicas, né, se fazem bandeirões, as coisas, né, para as crianças entenderem, não tem problema nenhum. Algumas bíblias têm desenhos, bíblias ilustradas, né? A ideia era instruir os analfabetos. O problema é que o Papa Gregório Magno, no século VI, que começou com essa ideia, né?
E o segundo concílio de Nicéia, no século VIII, dogmatizou, virou doutrina a ideia das imagens, né? Gravuras e pinturas, e ele autorizou produzir em grande escala, introduzir nas missas, nas igrejas e na alfabetização, ou seja, catequização do povo, né? Em 1987, João Paulo II reafirmou como legítima a doutrina das imagens, pinturas e gravura, né? Aquilo que no início era para ser adoração, devoção, acabou virando uma terrível adoração, né? Mas é aí que está a jogada. Eles dizem que não adoram, né? E é claro, um católico teólogo vai olhar para mim e vai dizer assim, né? Será que o senhor não sabe a diferença entre idolia e latria? Mas é claro que eu sei, né? Dolia é a palavra grega que significa veneração, né? E latria é palavra para adoração, né? Você vai numa missa, vai pegar numa missa um padre pregando contra a idolatria, né? Você vai ouvir da boca de um padre que não se deve adorar Maria, e você vai bater palmas e vai dizer: uau, esse padre está falando a verdade, né? Não, gente, o católico não entende que eles estão idolatrando, eles pregam contra a idolatria, eles falam que eles têm a dolia e não a latria, né? Originalmente não era para ter, mas a corrupção do coração do homem não tem jeito. O camarada começa a orar ali pro Pedro, pro Paulo, daqui um pouco ele já está adorando, ele vê a imagenzinha e a ideia era só interceda, né? Por que Paulo manda intercedermos pelos santos ou intercedemos uns pelos irmãos, né? Então, já que você está aí no céu, interceda por mim aí, etc, entendeu? E aí isso foi virando uma coisa sem precedente. Hoje nós temos altares para os santos, né? Temos igreja com o nome dos santos, procissão com o nome dos santos, né? Tudo isso eles dizem que não é latria, é dolia, mas acaba sendo, virou uma idolatria terrível, né? Eu quero citar para vocês aqui alguns textos bíblicos sobre idolatria. Nós vamos gastar um tempinho agora, tá? Para mostrar a gravidade. E temos imagens de esculturas, desenhos e idolatria, tá? Primeiro texto. Primeira carta de João, né? Capítulo 5, verso 21. Filhinhos, acautelai-vos com os falsos deuses. Êxodo 20, do 3 ao 6, diz assim. São textos que combatem a latria, né? Irmão, como que um crente ora a Deus o Pai, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, né? Então diz assim: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que exista lá em cima, nos céus ou embaixo da terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Tá? Levítico 19:4. Não vos voltei para os ídolos e não mandeis fundir deuses de metal. Eu sou Yahvé, vosso Deus, tá? Não, mas aqui a gente não está adorando. Que a sua intenção seja apenas uma dolia, né? A Bíblia não manda você fazer imagem, vender uma imagem, tá? Então, não, eu estou venerando, né? Acaba sendo, tem culto, procissão, você vê o povo chorando. Meus irmãos, não tem como fugir. Vão negar. Você chega lá, e é interessante, você vai lá na igreja católica, com muito respeito, eu estou falando, mas todos os santos estão vivos e o Jesus está morto. Já parou para pensar nisso? Todos os santos lá estão vivos e o Jesus está morto. Que esquisito, não? É evidente que nós estamos em um vídeo protestante, né? Então, se você for num vídeo de um padre, ele vai falar o ponto de vista dele. Então a minha ideia, você viu que até agora não ofendi a fé de ninguém, né? Apenas estou trazendo o nosso ponto de vista do nosso credo, apenas isso. E eu acho que deve ser assim, tá? É assim que funciona, mostrando os fatos históricos, os textos lidos aqui, as fontes, todas elas lidas. Você pode vir, assistir de novo e verificar as veracidades, tá? Salmo 15, do 4 ao 8.
diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obras de mãos humanas. Têm boca, mas não são capazes de falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não conseguem ouvir, nariz, mas não possuem olfato, suas mãos não apalpam, seus pés não caminham, som nenhum emite sua garganta. Sejam como eles quem os fabrica e todos os que neles depositam confiança. Deixa-me te falar uma coisa bíblica. Se você pedir para Paulo interceder por você, ele não vai interceder, tá? Ele nem está ali te ouvindo, tá? Se você pedir para Maria interceder por você, ela não vai te ouvir. Ela nem vai estar ali te ouvindo. Mas se você orar em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, ao Deus Todo-Poderoso, Ele irá lhe ouvir, tá? Toda vez quando você for orar, ore em nome de Jesus. Tudo que pedires em meu nome, Jesus disse em João 14, 13, 14, em meu nome, não é em nome de Paulo, Pedro e etc, tá? Nós cremos que Paulo, Pedro, todos eram santos apóstolos, apenas nós não cremos que eles estejam nos ouvindo ou intercedendo por nós, nem tampouco Maria, tá? Eu creio que Maria era uma santa mulher de Deus, tá? Eu não gosto que diminua a importância de Maria, né? Como uma grande mulher de Deus. Não é todo dia que uma mulher aí é a mãe do filho de Deus, pelo amor de Deus, né? Mas nós cremos um pouco diferente acerca dessas coisas, tá? Romanos 1, 22 e 23 diz assim: e proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso e trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal. Então, confeccionar imagens com cara de ser humano mortal, olha lá, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. O apóstolo Paulo chamou de depravação, corrupção, e isso aconteceu, tá? É aí que é o ponto que a gente tem falado bastante, tá? Deuteronômio 27:15. Maldita a pessoa que esculpir uma imagem ou fizer um ídolo de material fundido, obra de artesão, mas abominável ao Senhor, e ainda tentar adorá-la em segredo. É grave o que eu estou mostrando, irmão. E todo o povo em assembleia responderá: amém. É verdade, e assim seja, tá? Vocês estão vendo como é grave? Agora Isaías 40, do 18 ao 20. Afinal, com quem Deus pode ser comparado? Como que ele se parece? Olha como não pode fazer imagem. Ora, ele não é como uma imagem ou escultura feita por um artista. Não pode fazer, gente, tá? Ou uma joia que um artesão funde e o ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata. Também não se compara com o ídolo do pobre, que não pode comprar ouro ou prata, mas que adquire um pedaço de madeira nobre e procura um hábil marceneiro, a fim de produzir uma imagem que não caia e fique firme no seu lugar. Olha a ideia aqui, ó. Você não pode pendurar, não pode fazer, não pode esculpir. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Não pode ter nada, irmãos. Quer ter uma cruz, tenha ela vazia. É isso que nós estamos lendo aqui na Bíblia para você entender, tá bom? Levítico 26, verso 1. Portanto, não construireis, não levantareis imagem, nem erguereis colunas ou pedras com imagens gravadas para adorar, pois eu sou Yahvé, vosso Deus. Não pode construir, é o Senhor, Ele, a palavra dele que está dizendo, tá? Jeremias 10, do 3 ao 5. Ora, os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta. Olha se não é isso que se faz. Um artista a modela com suas ferramentas, enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com um martelo e pregos para que não balance e caia no chão. E como um espantalho postado em uma plantação de pepinos, os ídolos ficam calados e imóveis. Eles são incapazes de falar e têm que ser transportados. Portanto, não conseguem dar um passo sozinhos. Sendo assim, não tenhais medo deles, pois não podem fazer qualquer mal ou bem a quem quer que seja. Então, esse é o fundamento, tá? Abacuque 2, do 18 ao 20. Ora, qual a utilidade de uma imagem idólatra esculpida por um artífice,
ou uma insignificante divindade de metal que ensina mentiras. Pois aquele que tais objetos, presta atenção, deposita sua confiança na própria obra de suas mãos, contudo, cria ídolos mudos e inúteis. Ai daquele que diz à madeira, desperta, ou ainda a pedra sem vida, acorda, poderá de alguma forma um ídolo dar alguma orientação. Paulo, Pedro, qualquer um santo não pode fazer nada por você, tá? Ainda que você tenha desenhado e colocou o nome dele ali, nem santa, nem nada. A Bíblia proíbe isso, e o que a Bíblia nos ensina é clamar ao Senhor, tá? E permita-me te deixar uma coisa clara para você, com muito respeito. Não fica chateado comigo, o respeito que eu tenho, ele é muito grande por vocês, tá? Vocês não têm noção do amor que eu tenho pelos católicos. É grande. Eu queria que o povo evangélico tivesse a fé dos católicos, mas 90% não tem a fé dos católicos, tá? Tivesse a reverência dos católicos. Você não vê um menino correndo na missa, você não vê gente conversando na missa, você não sabe nem onde é o banheiro da igreja católica, tá, gente? O desrespeito que se tem hoje nas igrejas evangélicas, tá? Você não vê gente desrespeitando a missa como crente desrespeita na igreja evangélica, tá? Eu queria que tivéssemos reverência, tivéssemos alguns costumes. Por exemplo, você não vê gente desrespeitar na teologia católica. Eles excomungam o cara que se divorciar, tá? Então tem muita coisa, gente, que não precisa tirar, tá? Tem muita coisa boa, tá? A reverência, o respeito, isso é muito importante. Então eu quero dizer uma coisa para você, meu querido, chame por Jesus, tá? Crê no Senhor Jesus e assim será salvo tu e os da tua casa. O que importa é Jesus, chame por Ele. Tire os ídolos da sua casa e clame por Jesus. Creia em Jesus. Não confeccione, não compre. A Bíblia está proibido, tá? Ela está dizendo que não pode fazer, tá? Então vamos lá, está coberto de ouro e de prata, mas tal objeto não respira, não há espírito algum dentro dele. Agora Paulo vai além. Agora Satanás, sabendo da corrupção do coração do homem, em 1 Coríntios 10, versos 19 e 20, Satanás criou uma artimanha de idolatria. Olha o que Paulo diz. Sendo assim, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo significa alguma coisa? Ou o ídolo tem algum valor? Não. Quero enfatizar que os pagãos sacrificam é oferecido, isto sim, aos demônios e não a Deus, tá? E não quero que tenhais qualquer comunhão com os demônios. De acordo com o apóstolo Paulo, de trás de ídolos, imagens confeccionadas, estão os demônios, tá? Então quando você adora um Deus de pedra, de madeira, de gesso, de acordo com o que já lemos, os pobres tinham confeccionado de madeira, né? Os ricos esculpiam de ouro, você está adorando a um demônio, tá? Não, mas eu não adoro, eu venero. Então, quer um conselho meu? Não corra o risco, tá? Chama por Jesus, tá? Não vai te fazer falta, não corra o risco, clame por Jesus, tá? Entrega a tua vida a Jesus, meu querido. Entregue o seu caminho ao Senhor, tá? Com isso eu não quero em nenhum momento dizer que nós somos melhores, superiores. Não existe isso, irmão, tá? Todos nós somos carecedores da glória de Deus, tá? O Cântico de Maria é um dos cantos mais lindos da Bíblia, né? Minha alma se alegra em Deus, meu Senhor. Maria estava com Jesus no colo e disse: minha alma se alegra em Deus, meu Senhor, tá? Conheço católicos que são muito piedosos, no sentido de ter uma moral ilibada, gente de um caráter sério, né? Gente que respeita o que crê, gente que é crente, mas que talvez tenha uma falta de conhecimento nessa questão, tá? Não falam mal do pastor, porque na igreja católica não se fala mal do padre. Você tá doido falar mal do santo padre? Você tá maluco. Então quando falo isso aqui, é apenas amor demais, muito amor, tá, gente? Agora pensa comigo o seguinte, como que pode existir ecumenismo? Não pode existir, gente, porque, como você acabou de ouvir, a nossa fé, ela não tem nada a ver, tá? Catolicismo e protestantismo é totalmente diferente, não tem como ter, tá? E quando a gente usa o termo ecumenismo, é o lado de cá, tá? De alguns evangélicos que perderam
o seu vínculo com a reforma protestante, né, que foram mudando o jeito de crer, na realidade de teólogos liberais, né, quando você vê um pastor querendo se misturar com padre, etc., porque ele perdeu o vínculo com a reforma protestante, tá? E aí sempre a iniciativa é do lado de cá. A iniciativa é a união da igreja filha, no caso evangélica, né, para unir com a igreja mãe. Nós somos excomungados, desligados, tá? Com o Santo Padre, como o Santo Padre é o herdeiro, ele tem a chave de ligar e desligar, ele excomunga você, desliga você do céu, tá? Nunca eles quiseram essa união, tá? E se a gente for fazer essa união, a gente tem que se arrepender e pedir perdão, rasgar o tratado da justificação pela fé, e eles não vão mudar, tá? Então não tem. O que a gente tem que fazer? Orar pelos nossos amigos, né? Parentes católicos, orar com muito amor, gente. Não tem esse negócio de ficar falando você vai para o inferno, tá? Isso é um absurdo. É pregar a cruz de Cristo, é a cruz de Cristo que vai libertá-los, tá? E quando a mensagem vem, gente, eles têm muita fé, viu? E tem mais fé do que a gente, muito mais reverência do que a gente, mais devoção do que a gente, eles têm mais respeito do que a gente, entendeu? Nós precisamos crer, ter fé e orar para que o Senhor abra os olhos, para que eles vejam a glória do Evangelho de Cristo, tá? E então aqui eu vou encerrando esse vídeo e espero que vocês tenham gostado, tá? Deixei claro aqui, é um vídeo apologético, né? Mostrando aqui a diferença entre o catolicismo e o protestantismo. Se você gostou, deixa o seu like aqui, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, compartilha com todo mundo aí, tá? Nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Twitter, tá? No seu Facebook. Deixa um comentário se você gostou, se você não gostou, uma sugestão de texto. E o próximo vídeo aqui eu vou falar sobre espiritismo, tá bom, gente? Então, beijo no coração de vocês, até a próxima e que Jesus te abençoe. Fica na paz do Senhor.